as Escrituras Sagradas, Torá, Evangelho e Alcorão. Carlos Eduardo Moser, bacharel em Teologia. Fonte de inspiração islâmica. A crença muçulmana. Artigo científico. Eu, Carlos Eduardo Moser, elaborei a explanação desse artigo embasado nas palavras do Sheikh Maomé As-Saleh Al-Utaimin. O desenvolvimento desenrolou-se a partir do meu próprio escrutínio. Dedico este trabalho aos meus 3 filhos, Daniel Moser, Benjamin Moser e Baruch Moser. Desenvolvimento. Deus revelou as Escrituras Sagradas aos fiéis mensageiros para orientar o caminho da senda virtuosa aos homens íntegros. Os sinais que confirmam as Escrituras Sagradas aos seus mensageiros seguem aqueles que creem nas palavras de Deus. Segue citação. Certamente, nós enviamos aos nossos mensageiros com sinais claros. Enviamos com eles o livro e o equilíbrio, de modo que as pessoas possam perseverar a justiça. Surata 57, 25. As Escrituras Sagradas, reconhecidas pelos islâmicos, são a Torá, atribuída ao profeta Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moisés. O Evangelho, atribuído ao profeta Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Alcorão, atribuído ao profeta Maomé, revelado pelo anjo Gabriel. A Torá. A Torá foi outorgada para Moisés no Monte Sinai. A tradição rabínica afirma que no Monte Sinai foi entregue tanto a Torá escrita, Torá Shebiktav, quanto a Torá oral, Torá Shebial Peh. A Torá escrita é atinente ao Pentateuco e contém os 5 livros. Gênesis. Bereshit significa no princípio. Êxodo. Shemot significa nomes. Levítico. Vaikra significa e ele disse. Números. Bamidbar significa no deserto. E Deuteronômio, Devarim, significa palavras. Os 5 livros da Torá do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. E significa, no princípio, nomes, e ele disse, no deserto, e palavras. A Torá oral é o desenvolvimento da Torá escrita e foi desenvolvida pelos guardiões da tradição e os anciãos, os doutores da lei e os rabinos. A Torá oral foi desenvolvida através da Mishnah, que significa ensinamentos, e posteriormente foi elaborada a Guemará, comentários posteriores dos rabinos. Ambas, a Mishnah e a Guemará, compõem o Talmud. O Talmud é a principal representação da Torá oral, embora exista uma vasta literatura rabínica que se desenvolveu nos primeiros séculos da era atual. Segue citação. Seguramente nós revelamos a Torá, onde está a orientação e a luz. Pelas suas leis, os judeus foram julgados pelos profetas que se renderam a Deus.
pelos rabinos e pelos doutores da lei, porque lhes fora confiado a proteção do livro de Deus e, além disso, foram testemunhas. Surata 5:44. Eu acrescento: os profetas e os escritos, os Neviim e os Ketuvim, também são escrituras autênticas. A Torá, Pentateuco, Neviim, profetas e Ketuvim, escritos, formam a compilação do acrônimo Tanakh. Ketuvim, Neviim e Torá, equivalente ao Antigo Testamento em sua forma completa. Deus acatou os judeus através da Torá escrita por Moisés e através da prática da tradição dos anciãos, desenvolvida através da Alahá judaica, que por sua vez desenvolveu 613 preceitos somados aos 7 preceitos dos Rabanã, os grandes rabinos, somando no total 613 mais 7, 620 preceitos. O Evangelho. O Evangelho significa as boas novas e foram anunciadas por Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E a sua mensagem foi estabelecida através de seu testemunho desde o seu nascimento, as suas obras, a sua vida, a sua morte, a ressurreição e a promessa do seu retorno vindouro para buscar a sua amada igreja. O Evangelho é narrado através dos evangelhos sinópticos, dos livros Mateus, Marcos e Lucas. O livro de João e Yohanan possui uma dinâmica diferenciada dos evangelhos sinópticos. E então desenvolveu-se as outras escrituras atinentes ao Novo Testamento através do desenvolvimento da igreja. O Novo Testamento é um complemento da Torá, o Pentateuco. O Pentateuco é complementado pelo Tanakh, o Antigo Testamento, em sua forma completa. Segue citação. E concedemos-lhe o Evangelho com orientação e luz, confirmando a Torá. Antes disso, como uma orientação e uma advertência para os tementes a Deus. Surata 5:46. Segue citação. E para tornar legítimas algumas coisas que antes vos era proibido. Surata 3:50. Eu acrescento: Deus acatou todos os gentios, todos os povos da terra, através da justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois Cristo justifica todos os homens através do seu sacrifício vicário. Através do sacrifício vicário de Cristo, os gentios, ou seja, nós, toda a humanidade, os demais povos da terra, foram isentos da obrigação prática da alahá empírica das leis atinentes, a alahá judaica. A justiça pela fé foi prefigurada na Torá através de Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, que viveu nos tempos de Abraão. Segue citação. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Aos Hebreus 7:17. O Alcorão. O glorioso Alcorão foi revelado ao profeta Maomé. Maomé é o selo dos profetas, é o derradeiro, o último profeta. O Alcorão
contém a proteção contra qualquer jogo de distorções, porque foi ditado diretamente pelo mensageiro de Deus, o anjo Gabriel. O Alcorão foi entregue pelo anjo Gabriel em uma linguagem já extinta. Porém, esta linguagem utilizada pelo anjo Gabriel é capaz de transmitir uma mensagem pura. Todos os idiomas podem compreender a mensagem profética e a sua integralidade livre de distorções. O Alcorão é a última escritura sagrada que foi entregue por Deus como mensagem para toda a humanidade. O Alcorão é a síntese completa dos ensinamentos da Torá judaica e do Evangelho cristão. Segue citação. O Alcorão é uma orientação para pessoas e sinais claros de orientação e de critério entre o certo e o errado. Surata 2:185. O Alcorão traz consigo uma codificação livre da maldade de falsificações humanas, porque sua origem é a própria essência de Deus, a palavra revelada pelo anjo Gabriel. Segue citação. Ó humanos, já chegou a prova convincente do nosso Senhor, e vos enviamos uma translúcida luz. Surata 4:174. Segue citação. Já vos chegou de Deus uma luz e um livro lúcido. Surata 5:15. Segue citação. Este é o livro, o Alcorão. Verás por excelência. A falsidade não se aproxima dele, nem pela frente e nem por trás. Porque é a revelação do prudente, laudabilíssimo, educativo. Surata 41:42. Segue citação. Certamente, nós revelamos a mensagem e vamos guardá-la. Surata 15:9. Eu acrescento. Existem teólogos que expõem distorções escriturais relacionadas entre a Torá e o Evangelho. O Evangelho é o complemento da Torá. O Alcorão traz a correção e abaliza a perfeita vontade de Deus através de um livro incorruptível, graças à elevação do seu nível profético. O Alcorão corrige e confirma a veracidade da Torá de Moisés, o profeta dos hebreus atuais judeus. O Alcorão também corrige e confirma a veracidade do Evangelho de Jesus, o profeta dos cristãos. O Alcorão distingue a verdade e confirma a vontade de Alá para com os seres humanos. Segue citação. Ó humanidade, sou o mensageiro de Alá para todos vós. A ele pertence o reino dos céus e da terra. Não existe outro Deus além de Alá. Ele ordena a vida e a morte. Crede em Alá e no seu mensageiro, o profeta analfabeto, que crê em Alá e suas palavras. Seguiu para que possam ser bem encaminhados. Surata 7:158. Eu acrescento, a mesma retórica pode ser encontrada nos Ketuvim, escritos do Antigo Testamento, pois
nele a Torá é complementada. Segue citação. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segunda Crônicas 20, parte B. Segue citação. A trombeta soará, e todos aqueles que estão nos céus e na terra irão cair em desmaio, exceto aqueles que Alá poupará. E então a trombeta soará novamente, e eles ressuscitarão olhando em torno deles. Surata 39:68. E assim as pessoas levantar-se-ão das sepulturas, respondendo à chamada do Senhor do Universo, e eles estarão descalços e nus e incircuncisos. Eu acrescento, a mesma retórica é encontrada no Novo Testamento. Segue citação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 aos Coríntios 15:52. Deus não impõe um fardo difícil de carregar. O que as pessoas não andarem na sua senda da luz é a própria corrupção intrínseca na inclinação ao mal, oriunda da falta de temor a Deus. Segue citação. Alá não impõe a ninguém obrigação para além de suas capacidades. Surata 2:286. Deus não impõe nenhum jugo sobre o homem que o homem não possa carregar. As pessoas reclamam que é difícil seguir a Deus e cumprir os seus mandamentos. Mas, como Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A palavra de Deus é suave para quem ama, para quem teme a Deus e para quem quer ver o bem do próximo. O pecado é que traz um jugo sobre o homem e o pecado é que aproxima da dor. As palavras de Deus e sua lei são leis boas que elevam e que trazem a paz para o homem. Quem sente que a lei de Deus é pesada é porque está olhando com os olhos ímpios e maldosos, porque Deus trouxe um fardo leve para toda a humanidade. Muitas pessoas caluniam o nosso Deus, a sua palavra, e dizem que ele exige demais. Isso é uma mentira. Quem exige demais é o próprio homem que exige demais do outro ser humano. Deus é justo, Deus é bom, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é luz. Amai e temei a Deus. Segue citação. A Sharia é um sistema jurisprudente islâmico. Tratando-se de um código penal, a Sharia é a punição para os ímpios e a justiça para os justos, com a intenção de erradicar os crimes dos ímpios dentre o povo islâmico. Trata-se de um conjunto de normas orientativas do Alcorão que trata das condutas e dos pronunciamentos legais dos estudiosos do Islã, fatahs. A tradução literal de Sharia significa o caminho claro para as águas. Segue citação. Nenhum infortúnio pode ocorrer na terra ou em vós, que não esteja registrado num decreto, mesmo antes de ser trazido à existência. O que é realmente fácil para Alá, para que você não se aflija ao que lhe escapa e nem se acelere pelo que lhe veio para si. Alá não ama nenhum gabarola arrogante. Surata 57, 22, 23.
Muitas pessoas são contra os regulamentos da Torá, as punições, são contra os regulamentos do Alcorão, e muitos acham correto o seguimento de Jesus, mas Jesus trouxe sobre si a pena, mas Jesus disse bem claro aos homens, para que os homens sejam justos, porque Deus não se deixa escarnecer. E segue a minha última citação de mim próprio. Ouvi, ó humanidade, as palavras de Abraão, o pai da fé, de Moisés, o profeta dos hebreus, de Jesus, o profeta dos cristãos, e de Maomé, o profeta dos islâmicos. Arrependei-vos e praticais a justiça. Moser 2023. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alá é isento de sócios e Maomé é o seu profeta.